A santa paz de Deus, querida Irmandade, meu nome é Geice, eu moro na cidade de Uberlândia e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Antes de começar a contar as obras que esse Deus tão maravilhoso tem feito na minha vida, eu vou deixar destacado aqui, Irmandade, porque estava acontecendo, eu já postei testemunhos, antes aqui no canal. E às vezes, alguns irmãos, às vezes até na simplicidade, vinha pedir o meu contato ou vinha me agradecer por alguma obra. Eu quero deixar frisado aqui que toda honra, toda glória, louvor e ação de graças seja dada a nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra e toda glória. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Senhor me deu uma revelação numa madrugada, aonde Ele perguntava para mim, se era o meu nome que estava escrito dentro da congregação. E eu falava no sonho: não, Senhor, não, é o nome do teu Filho Jesus Cristo. Então, o Senhor até colocou uma sentença, e não só, isso não é só para mim, até colocou uma sentença caso eu ou qualquer outra pessoa quiser tomar a glória dele para ele, para a pessoa mesmo, Então, vamos ficar na prudência, é um conselho que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo dá para nós, a questão de não idolatrar, pessoas, nem imagens, nem nada. Isso daí vem do Senhor e faz bem para nossa alma, Então, as obras aqui contadas são para a honra e glória do nome santo de Deus, porque foi o próprio que fez as obras, O Senhor Jesus, Deus, na guia do teu Espírito Santo, que operou essas obras. Então, agradeçamos a Deus, louvamos a Deus, engrandeçamos o nome santo do Todo-Poderoso. Então, Irmandade, a primeira obra que eu vou contar, que esse Deus maravilhoso fez na minha vida, foi esses dias atrás, esses tempos aí atrás. Eu estava deitada na minha cama e numa madrugada o Senhor me deu uma visão. E era uma visão de uma caixa branca, era uma caixa grande. E o meu esposo estava na frente dessa caixa branca de costas, para mim. E a caixa branca flutuava na frente dele e caíam uns objetos luminosos dentro da caixa. Glória ao nome santo do Todo-Poderoso. E eu agradeço a Deus porque eu fiquei maravilhada de ver aquilo. Falei: nossa, Senhor, parece uma caixa de presente, Eu agradeço o nome santo de Deus porque quando eu acordei, daquela visão, quando eu tive aquela visão, quando eu acordei, eu fui lá e acordei ele e falei com ele assim: olha, o Senhor me deu uma visão de uma caixa branca flutuando na sua frente e alguns objetos luminosos caíam dentro. Eu sinto da parte de Deus que é algum presente que o Senhor tem para te entregar. Eu agradeço a Deus porque naquela mesma semana, para honra e glória do nome santo de Deus, o Senhor deu um aumento de salário para ele. Ele tinha uma pendência para resolver na justiça, ele tinha uma causa na justiça. O Senhor entregou na mão dele essa causa resolvida e a empresa dele transferiu ele para um lugar, para a mesma empresa, numa responsabilidade maior, e era algo que ele estava muito querendo, porque ia ser muito bom para beneficiar ele. E
colocou ele lá num cargo de responsabilidade. Então é o motivo de eu estar aqui louvando e glorificando o nome desse Deus poderoso, porque quando ele chega e fala que é benção, mas quando ele fala também, né, quando Deus determina na nossa vida algo também para nos moldar, para nos fazer pessoas melhor, a prova, quando Deus fala que é prova, mas quando o Senhor fala que é benção, também é benção e o nome de Deus é glorificado. A próxima obra que o Senhor faz sentir de contar foi há alguns anos atrás, mais de 3 anos atrás. Eu tinha um desejo muito grande de ficar gestante, de ser mãe, né? O Senhor mesmo implantou esse desejo no meu coração. Porém, eu tinha uma certa rivalidade com a minha ex-concunhada, pelo fato de se tratar de uma pessoa bem difícil, né? Mas eu agradeço ao Senhor por quanto eu não conversava com ela. E aí, num belo dia, orando ao Senhor, falei: Pai, tenho muito desejo de ser mãe. E aí, o Senhor, ouvindo a minha oração, passou-se alguns dias, eu fui na casa de uma outra amiga minha e lá eu fiquei sabendo que o Senhor tinha feito a obra e aquela moça que eu não conversava com ela tinha ficado gestante. Ou seja, na minha cabeça o Senhor deu o que eu mais queria para uma pessoa que eu achava, sentia, né, que era minha inimiga. Pelo fato de ter me ofendido, de ter feito muitas coisas que me ofendeu, me desagradou muito. Mas aí eu voltei para casa e falei: Senhor, mas eu sou tua serva, tu sabe a perseguição que eu passei. E hoje o Senhor dá um filho para o filho que eu queria, justamente para a pessoa que me ofendeu, que não conversa comigo, Senhor, que, né, me fez mal e tudo. Então eu escorei a mão, eu lembro até hoje, eu escorei a mão assim na porta e quando eu escorei, a voz de Deus desceu e falou comigo assim: olha, você quer realmente essa benção na sua vida? Porque esse milagre só eu posso fazer na vida de qualquer ser humano. Eu falei: sim, Senhor, eu preciso. Ele falou assim: então, a proposta que eu tenho para te fazer é o seguinte, a voz de Deus falou no meu coração: volta a conversar com ela e perdoa ela de todo o teu coração. Porque se você perdoar ela de todo o teu coração, eu vou dar na tua mão a tua benção e você vai cantar o hino da vitória, você vai cantar como Ana cantou. Eu vou te dar o seu bebê, mas enquanto você não conversar com ela e não perdoar de dentro para fora, eu não te dou ele. Então eu entendi aquela voz do Senhor, fiquei um pouco pensativa, mas aí logo obedeci à voz, fui ao encontro dela e pedi perdão para ela, falei que o que ela precisasse de mim para ajudar na gravidez da criança, que eu ia fazer, o que o Senhor fazia sentir de ajudar, eu ajudava, voltei a conversar. Quando o meu coração limpou por completo e eu perdoei, Deus abençoou. E 6 meses depois, até no mês que eu queria ter o meu filho, o Senhor me deu. Agradeço a Deus porque foi uma gravidez extremamente tranquila, nem dor de parto não senti, porque Deus preparou um parto cesárea, porque ele não queria nascer, não, né? Eu agradeço ao Senhor, porque foi uma gravidez extremamente consagrada a Deus, muito tranquila. E já a gravidez dela não foi tão tranquila, acredito eu, que por guardar alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa ainda. Ela teve vários sangramentos, descolamento de placenta e, por fim, ela teve também, no final da gestação, uma pré-eclâmpsia, né? Ela quase faleceu, mas agradeço a Deus que o Senhor livrou. No dia que ela ia ter essa pré-eclâmpsia, o Senhor fez sentir de falar com ela: corre para o hospital que eu vou ficar aqui em casa orando. Depois ela me testificou que se não fosse eu, na guia do Espírito Santo de Deus, que tivesse pedido ela para ir logo, quem sabe o que teria acontecido.
Mas eu agradeço a Deus que tudo fluiu muito bem, né? Passado um tempo, Deus abençoou grandemente, ficou tudo bem. Porém, mais pra frente, o relacionamento dela não deu certo, ela foi embora para outra cidade. Mas eu tô aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, dizendo que Deus é bom. O Senhor requer de nós apenas a obediência. Para Deus é muito melhor a obediência do que o sacrifício, né? Então, nessa época que eu fiquei gestante, o inferno não ficou feliz, eles ficam furiosos com a obra que Deus está fazendo. E por ser uma gravidez muito abençoada, de um dia eu estava na minha casa e uma voz contrária falava assim: sai dessa casa, porque eu vou pôr fogo nessa casa e matar essa criança, e junto com ela você também dentro dessa casa. E aquilo começou a me perturbar muito. Eu falei: Senhor, me cobre com teu sangue, tem misericórdia. E aquela voz começou a ser tão viva, assim, tão intensa, que eu falei: não, eu vou para casa da minha sogra para me proteger, porque aqui não tá dando para me ficar. Eu tirava os carregadores da tomada, tudo, sabe? E aquilo me perturbava de uma forma. E aí eu saía nas ruas da cidade. Quando eu saía nas ruas da cidade, aquela perturbação tão grande continuou. E quando a voz falou assim: olha, eu vou mandar alguém passar para te matar agora. Quando falou assim, veio uma bis desgovernada, uma moto desgovernada, não sei na onde que essa moto saiu, e foi com tudo para cima de mim. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Criador, porque Deus é tão maravilhoso que mandou um anjo me dar um toquinho para o lado. Por mínima coisa, não teria passado em cima de mim e trazido alguma consequência para a gravidez. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor fez esse livramento na minha vida e correu tudo bem e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que muitas obras maravilhosas o Senhor tem feito na minha vida, mas o ser humano às vezes ele é um pouco ingrato, né, Irmandade? Eu digo isso porque um dia eu estava em casa e eu comecei a lamentar algumas coisas para o Senhor. Falava com o Senhor: Senhor, tenho 26 anos e não tirei a minha carteira ainda, não adquiri tal coisa, e preciso ter o carro do meu esposo, mas ele trabalha. Quando meu filho estiver estudando, eu vou precisar de um carro para levar ele também. E comecei a lamentar e questionar com o Senhor que eu precisava disso, daquilo. Então a voz divina do Senhor Jesus desceu e falou comigo assim: olha, minha serva, em algum lugar da Bíblia, na palavra de Deus, cita lá e fala que eu, o Filho de Deus, Salvador do mundo, andava em algum carro de luxo? Eu falei: não, Senhor. Ao contrário, eu andava em jumentim, andava muito, muito a pé. Eu não tinha nenhum chinelo de marca, nem nada dessas coisas para andar. Meu chinelo era simples. Para você ter noção, eu nasci numa manjedoura, não foi num hospital maternidade o melhor. Na mente de muitos, pelo fato de eu ser Jesus Cristo, eu teria que nascer na melhor maternidade, né? Mas o meu pai me enviou aqui justamente para mostrar para vocês que isso não é um intuito da graça, não é um intuito da obra. É muito pelo contrário. Eu vim pregar simplicidade, eu vim pregar salvação de alma, não vim pregar coisas banais que perecem, que a traça corrói, né? Que acaba, que o fogo queima aqui. E eu falei: é verdade, Senhor. E eu aqui em casa, limpando a casa, e o Senhor falando comigo. Depois o Senhor veio e falou comigo assim: olha, minha serva, como eu te falei, eu não nasci numa manjedoura, eu não nasci num hospital maternidade, eu nasci numa manjedoura, né? Junto ali com alguns animais ali na manjedoura. E o Senhor começou a falar para mim que ele não tinha carteira,
que ele não tinha automóvel e tudo, e foi me aconselhando, e no final de tudo ainda fui pregado no duro madeiro da cruz. Eu não tinha lugar para me repousar a minha cabeça. Então, o que eu tenho para te falar, busca as minhas coisas primeiramente, que as demais lhe serão acrescentadas. E o que for para bem da tua alma, eu vou fazer. Mas o que for para prejudicar a sua alma, para te afastar de mim, eu não vou fazer. Cada um tem a sua porção. Uns mais, outros menos, mas todos na guia de Deus, para o nome de Deus e o meu nome ser glorificado. Então, o Senhor Jesus falou dessa forma comigo, e aquilo me consolou de uma forma que eu não estava mais preocupada com essas coisas, eu fiquei em paz, né? Então, buscamos as coisas dos céus primeiro, que as demais, se for da vontade de Deus, nos serão acrescentadas. Outra obra que eu tenho para contar é que quando eu morava na cidade de Janaúba, norte de Minas, eu era solteira nessa época e trabalhava ainda no Ministério Público. Agradeço a Deus porque chegando lá, eu tinha uma confraternização, um aniversário, na verdade, de uma das nossas colegas de trabalho. E eu fui, como eu nunca tinha sido... aliás, eu tinha sido assaltada uma vez, mas eu tinha um tempinho bom, então assim, eu não tinha muita maldade, assim, maldade que eu digo na questão de tomar aquele cuidado, né, então eu deixei uma bolsinha minha, era como se fosse uma carteira dentro da cestinha da bicicleta e fui andando, tava andando até rápido, né, e fui andando. E aí passou um rapaz correndo, passou a mão dentro da cestinha, pegou a carteira, virou uma esquina e sumiu. Então eu clamei o sangue do Cordeiro, eu falei, Senhor, tem misericórdia, faz uma obra no coração desse bandido, Senhor, tem misericórdia. Aqui na minha cidade é muito pequena, é uma burocracia muito grande para tirar a segunda via de documentos. Tava ali uma certa quantia e todos os meus documentos e tudo. Eu falei, Senhor, toca no coração desse ladrão. Se ele pegar só o dinheiro e esses documentos voltar para as minhas mãos, eu vou levantar na tua casa e vou glorificar o teu santo nome. Eu agradeço a Deus que se passou ali alguns dias e tinha uma carteirinha na minha carteira que era com a minha foto e mostrando que eu era guarda-mirim, que eu já fui guarda-mirim, né, que era um projeto que tinha naquela cidade e eram os policiais que davam, como se fosse uma escolinha militar. Então, eu agradeço a Deus que, acho que ele viu, ele falou assim, então o Senhor tocou no coração dele, vou deixar lá na polícia militar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto da paz de Deus que o Senhor tocou no coração dele, que ele foi lá levar. E eu agradeço a Deus que eles me chamaram e pediram para me ir lá buscar. Quando eu busquei, Irmandade, tava todos os meus documentos, até papeizinhos assim, que às vezes a gente anota alguma coisinha, deixa assim. Ele só levou o dinheiro e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que o Senhor é tão santo e maravilhoso que às vezes ele faz coisas na nossa vida que nos surpreende bastante. Numa delas, eu estava dormindo um dia, o Senhor me deu uma revelação que uma amiga minha, eu fui na casa de uma amiga minha, uma certa amiga minha, e ela falava comigo assim, tinha um avião, parecia era um helicóptero na casa dela. Eu falei assim, nossa, mas que helicóptero lindo, com um laço rosa em cima, para quem que você tá indo levar esse presente? Ela falou assim, é para nossa amiga Thaís. Eu falei, nossa, mas você vai dar um helicóptero de presente para ela? Ela falou assim, sim. E esse laço rosa tão lindo, né? Aí ela pegou e saiu voando com esse helicóptero para levar, no sonho. Aí eu acordei e falei, mãe, eu tive um sonho assim, mas
não sei o que pode ser isso. Aí minha mãe falou assim, talvez é um bebezinho, né, que o senhor tá mandando para ela. Eu falei, tinha um laço rosa, então deve ser menina. Então eu agradeço a Deus que naquela mesma semana a minha amiga, na mesma semana, se eu não me engano, a minha amiga, que a outra foi levar o helicóptero, me mandou mensagem. Aí eu contei para ela o sonho, E ela falou assim, Geice, eu estou grávida. Você me contou o sonho e eu tô grávida. Eu falei assim, se aquele sonho for mesmo, o laço rosa vai ser uma menina. Eu agradeço a Deus que passou mais alguns dias, algum tempo, né, quando deu a idade certa de saber o sexo, constatou que era menina. E eu agradeço e louvo o Senhor, porque é uma coisa tão simples, uma pessoa assim, né, tão distante, ela morava tão longe, mas o Senhor fez essa obra, eu fiquei muito feliz. Agradeço a Deus também, porque nessa porta que o Senhor abriu de fazer bolo na minha vida, um dia eu estava no meu fogão, fazendo minhas obrigações, fazendo meus bolos, e eu falei assim, Senhor, se tiver alguma criança que tem vontade, né, que tem um sonho de ter um bolinho, né, ter um bolo de aniversário, e às vezes ou o pai não tem condição, ou mesmo que tenha, mas não tem pais que é meio desligado, não faz, faz essa criança vir até mim e falar comigo o bolo que ela quer, o jeito que ela quer. E aí eu agradeço a Deus porque num dia aí qualquer, eu fui numa lanchonete lanchar com meu filho, nem tem costume de ficar lanchando em lanchonete, foi antes da pandemia, aliás, não foi, foi na metade da pandemia. Eu sei que eu fui lá com meu filho e quando eu cheguei, sentou uma mocinha na mesa com a gente. E ela falou, oi, tudo bem? Tudo bem? Aí conversei. No início eu fiquei até meio assim, porque eu não entendia muito por que ela estava ali. Mas tudo bem. Aí ela foi conversando. Num dado momento, ela sem saber que eu era confeiteira, né, que eu fazia bolo, sem saber, ela virou para mim e começou a falar assim, olha moça, eu tenho uma vontade de ter um bolo de aniversário, assim, e foi descrevendo para mim a forma, o jeito que ela queria ter um bolo de aniversário, e foi falando, né? E eu tava meio dispersa, eu falei, que legal. Quando pensa que não, Deus me visitou e falou assim, filha, essa menina aí, que é a menina que você me pediu para trazer, a criança que você me pediu para trazer para você fazer o bolo, faz o bolo e entrega para ela. Falei, glória ao nome santo de Deus. Fui lá e fiz o bolo para essa criança, conversei com o pai e com a mãe. Eles comeram, gostaram muito e viraram até meus clientes. E o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus também, porque o Senhor permitiu que eu fui agora recente pro norte de Minas, na cidade de Janaúba, visitar meus pais, e chegando lá o Senhor deu algumas missões, né, de ir em algumas casas, fazer algumas visitas. Agradeço a Deus que numa dessas casas que eu fui, na verdade, deu uma quarta-feira, minha cunhada falou assim, olha, vamos congregar hoje, que uma amiga minha falou que tem culto no bairro Planalto aqui. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Só que sabe quando você sente que você não vai conseguir entrar naquele culto, não vai conseguir chegar, porque eu estava preocupada, porque a gente não marcou de ir no culto. Ela falou assim, não, mas os irmãos vai receber nós. Falei, tá bom. Aí no caminho eu fui e falei assim, Senhor, não deixa eu voltar vazia, Criador, não deixa os irmãos às vezes não receber, porque tá lotada a igreja e tudo. E a gente foi na comunhão. Quando chegamos, era quase 7h30, chegamos de frente da igreja, as luzes estavam tudo apagadas e a congregação estava fechada.
E aí eu falei, nossa, Senhor, mas tá tudo fechado. E fiquei ali alguns minutos, então o Senhor me visitou e falou assim, vai na casa da sua irmã Lau e faz uma visita lá para ela. Eu falei, tudo bem. Aí foi eu e essa companheira minha, essa cunhada minha, serva de Deus. A gente foi lá, bateu na porta e eu fiquei por uns minutos bons batendo, que ninguém queria abrir, mas o Senhor falou, fica aí, até abrir a porta. E fiquei batendo, num dado momento abriu a porta. Quando abriu a porta, eu assustei e falei, não, eu acho que nós batemos na porta errada. Porque essa casa aqui não é a casa que a serva de Deus morava. Aí eu fiquei mais um tempinho, veio vindo a servinha de Deus de lá de dentro, ela é um pouquinho de idade já, veio vindo e me saudou com a paz de Deus. Eu falei amém. Mas eu fiquei muito espantada porque a casa dela estava muito linda, muito grande, parecia uma mansão, uma coisa inacreditável. Porque eu contemplei com os meus olhos a obra que o Senhor fez na vida dessa serva de Deus, porque essa serva de Deus, ela foi abandonada com seus filhos pequenos, pagava aluguel, ela não tinha nem onde ficar com seus filhos quando o esposo deixou ela. Então o servo de Deus foi lá e preparou uma casinha para ela. Depois o Senhor abençoou, salvo engano, 7 filhos que ela tem. Abençoou os teus filhos, deu condição para eles. E ela lutando, ela vendia cachorro quente, né? Ela lutando ali e Deus foi lá e exaltou grandemente a cabeça dela, criou todos os filhos, o Senhor preparou uma casa linda para ela, e eu fiquei maravilhada com a obra que esse Deus faz. É pra gente pensar, nossa, se meu marido me deixou, eu tenho meu pai que está no céu para me cobrir com teu sangue, basta nós ser fiel. Ah, mas se eu não tenho pai, se meu pai me deixou, não me criou, nós temos um pai lá do céu que tudo pode por nós, basta nós ser firme e fiel. Então eu agradeço ao Altíssimo Deus que eu entrei na comunhão naquela casa, e aí a serva de Deus estava lá com uma pessoa que ajuda ela a limpar lá a casa, e estava limpando e tinha mais alguns parentes dela lá. Eu comecei a contar a obra e contar das coisas de Deus, e foi aquela coisa tão linda, maravilhosa. E aí depois eles tiveram que ir embora, ficou só a dona da casa, né? Nossa serva, a serva de Deus. E aí eu tava indo embora já, porque eu fui lá só visitar ela. O Senhor falou assim, não despede da casa assim, deixa uma oração para minha serva. Falei, tá bom, Senhor. Então eu fui lá, só tava ela e o seu netinho, que ele foi criado por ela também, sem pai. E eu agradeço a esse Deus tão maravilhoso que o Senhor deu uma oração. E na oração que o Senhor dava na minha boca, a serva de Deus chorava muito. Eu não entendia muito porquê, mas o Senhor deu oração naquele dia para mim, e a serva de Deus chorava muito. Então, assim, depois que a gente levantou da oração, ela veio agradecer pela visita, falou que foi muito bom, ela estava com muita saudade de mim, que Deus me abençoasse e tudo mais. E eu vim embora para minha cidade de Uberlândia. Porém, antes de eu vir embora, Deus deu na boca de uma das suas servas, antes de eu chegar, antes de eu sair daqui para ir para essas missões, a tua serva falou comigo assim, olha, Geice, o Senhor vai mandar um pássaro na sua vida para te dar um sinal que ele está na sua vida. E o Senhor foi, né? Aí eu guardei aquilo e fui para as missões. O dia que eu completei as missões, que eu vim embora para cá de novo, eu estava na cozinha da casa da minha mãe e bati de frente com um beija-flor, que ele veio ao meu encontro. Ele entrou dentro da cozinha e ficou voando perto do meu rosto e batendo as asas como se quisesse falar alguma coisa. Eu arrepiava, assim, sentia muita presença de Deus, porque eu lembrava que a serva de Deus tinha falado que isso ia acontecer e cumpriu. Mas foi uma coisa tão linda, a presença de Deus foi tão linda. Então o Senhor fez isso, muito alegrou a minha alma. Eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui em Uberlândia, passado uns dias, a minha mãe me ligou e falou assim, olha, Geice,
A irmã Lau, que você fez a visita na casa dela lá, veio aqui em casa com a sua filha, o seu genro e o seu netinho, e veio falar comigo que glória a Deus, né, pela sua vida, porque vendo você como era antes, muito vaidosa, e o Senhor falou tanto na sua boca naquele dia. Tudo que Deus falou na sua boca cumpriu, tudo que Deus falou na sua boca aconteceu, estava acontecendo mesmo. E ela falou, né, e foi falando com a minha mãe que tinha ficado muito feliz com a obra que Deus tinha feito na minha vida. Então, Irmandade, é motivo da gente estar louvando e glorificando o nome do Senhor, porque assim, Deus cria caminho de tudo, né? A gente acha que é por um lado e Deus vem para o outro. Agradeço a Deus que o Senhor grandes obras fez. Agradeço a Deus também por muitas obras que o Senhor fez na minha vida com relação de tirando aos poucos a vaidade. Numa dessas obras que o Senhor fez, o Senhor me deu uma revelação uma vez, que eu estava com os meus cabelos, eu olhava para o vidro de um carro e eu via os meus cabelos bem branquinhos, bem grisalho assim. Mas eu falava assim, nossa, mas eu sou tão nova e já tô cheio de cabelo branco assim, não entendi. E aí a minha tia, que era bem mais velha do que eu, chegou e o cabelo dela tava muito pretinho. Eu falei, tia, olha, eu sou tão nova, meu cabelo tá tão branquinho e o seu cabelo tá tão pretinho. Por quê, tia? Você pinta o cabelo? Ela falou assim, não, eu pinto meu cabelo de preto. Eu não gosto de deixar assim, com os fios brancos aparecendo. Eu falei, nossa, mas eu sou tão nova também, mas os meus cabelos já estão todos branquinhos. Eu agradeço a Deus que na hora que a gente saiu, a gente estava numa casa, parecia que ia mudar a gente para aquela casa, porque a casa estava toda vazia de móveis. Não tinha nada de móveis, estava toda vazia. E aí eu encostei a porta e saí lá para fora do portão. E eu tive esse sonho antes do mês de junho, né? Porque o mês de junho é uma data que se comemora a idolatria. Então, eu tive essa revelação antes. Aí fui lá fora, quando eu olhei lá fora, tinha um ônibus lotado de espírito contrário, de pessoas tomadas por espíritos contrários. Eu entendo que com certeza era muito espírito de idolatria, muita coisa terrível ali. E o ônibus não cabia. Tava um embolado por cima do outro e querendo descer daqueles ônibus para entrar numa casa que eles achassem vazia. E essa casa, no meu entendimento, é o coração, né, é a alma, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se eles acham a casa vazia, eles entram mesmo. Por isso que nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu agradeço a Deus que quando eu olhei, que eu vi que eles estavam querendo sair para entrar na primeira casa vazia que eles encontrassem, eu fui lá fechando as portas, a porta do fundo, a porta da frente, fechei e falei assim, falei que essa tia minha que tava com o cabelo pintado, falei, tia, fecha bem o portão, porque vai sair de dentro daquele ônibus muitos espíritos contrários, porque a senhora jogou essas balas aí no chão. Ela tinha jogado um tanto de doce, um tanto de bala assim, jogou no chão, não sei o que era aquilo. E aí quando eu fui pegar para me comer o senhor me repreendeu e falou que aquilo era consagrado aos demônios. Então eu soltei no chão. Então ela jogava e aquilo foi como isca para eles. Eles ficaram tudo loucos para tentar comer aquilo ali, querer aquilo ali. Eu falei, tia, você jogou isso aí no chão, agora fecha essa porta, pelo amor de Deus, nós vamos entrar aqui dentro. Aí ela pegou e falou assim, manda eles entrar que nós repreende eles aqui. Eu dou um jeito de repreender eles aqui, sai tudo. Aí eu falei assim, olha, só que tem uma coisa, se você falar que expulsa eles e você não tiver a preparação de Deus para isso, eles saem, em vez deles entrar nessa casa, vai entrar tudo em você. E aí eu quero ver como que você vai fazer para sair. Ela virou para mim no sonho e falou assim, não, Geice,
eu não tenho condição de expulsar eles, porque o meu cabelo está pintado de preto e o seu cabelo não está pintado. Então você está mais consagrada a Deus porque você abandonou vaidade, coisas desse mundo. Então quando eu acordei, eu vi, né, que era um conselho do Altíssimo para mim, né, na questão de pintar cabelo, na questão de vaidade, essas coisas, e também para fugir da idolatria, né? Era um mês de junho e ia aparecer várias encomendas, né, para fazer coisas, né, dessas festas juninas aí que tem no mundo, culto aos demônios, né? Então o Senhor já estava me alertando para mim não pegar nenhum tipo de encomenda que tivesse a ver com isso, porque a porta quem abriu foi Deus, então eu tenho que fazer e servir a Ele, não a coisas contrárias à vontade de Deus, né? Então eu agradeço ao poderoso Deus que o Senhor abençoou grandemente e fez mais essas obras na minha vida. Agradeço ao Senhor também, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o filho que Ele ama, Ele corrige. E o Senhor mostrou para mim através de revelações também. Um dia eu estava lavando a minha louça e cantando hinos de louvores a Deus. Hinos da congregação mesmo, do Inário 5. Porém, alguns cantores, algumas pessoas que cantavam esses hinos, né, cantavam esses hinos, enfeitava demais a melodia do hino, né? E Deus, Ele fez o hino padrão do Inário 5 para cantar da forma que Ele fez. A forma que toca e canta dentro da congregação cristã é a forma certa de cantar, porque foi Deus, na guia do teu bom Espírito Santo, que fez para ser cantado daquela forma. E aí eu estava cantando os hinos e ouvindo os hinos muito, a melodia do hino e na canção muito enfeitado, né, colocando muitos floretos, salvo engano, eu não sei como que é, mas assim, a pessoa, ela enfeitava demais e esquecia de cantar da forma padrão certa. Então o Senhor um dia me visitou na minha pia, eu lavando vasilha, e falou comigo assim: filha, por que você está enfeitando tanto a melodia dos meus hinos? Eu falei, e naquela fraqueza, naquela pouca força, Senhor, é para chegar mais bonito para o Senhor. Então o Senhor falou assim, então quer dizer que a forma que eu criei está errado. Você que está cantando certo. Falei, não, Senhor, não é assim. Não é assim. É assim sim, Geice. Porque toda vez, tudo que eu faço é original. Se você tenta mudar o original, saiba que é pirataria. Saiba que está errado e não está me agradando. Então você acha que está mandando louvor para mim, mas você não está mandando louvor para mim. Você está passando vergonha, filha. Eu estou te corrigindo porque eu te amo e eu quero o seu melhor. A forma que você deve cantar os hinos é da forma padrão que você ouve dentro da congregação, porque lá não tem ninguém mais afinado que o outro. Você já viu um cantando mais elevado, mais afinado que o outro? Não, o louvor chega para mim padrão. Todos cantando numa só voz, todos cantando numa só comunhão. Não tem instrumento que toca mais afinado do que o outro, não tem voz mais afinada do que o outro. É assim que tem que ser. O que você tentar mudar, você está falando que eu fiz errado. E o Pai aqui do céu não faz nada errado. Falei, glória ao nome santo do Senhor. É verdade, meu Pai. E o Senhor foi mais além, falou assim, olha, eu fiz a sua boca original. Se você passa uma pintura na sua boca, você está falando, olha, tô vindo aqui corrigir o que você fez de errado, porque eu tô passando para ficar mais bonito, porque é feio, porque você não soube fazer. É isso que você está querendo falar comigo. Então, filha, quer consagrar a mim, quer ser uma pessoa melhor, quando você acha que você está forte, você está a mais fraca na minha presença, mas quando você se põe como fraca, serva inútil, que é o que vocês todos são, vocês ficam fortes na minha presença. Então eu falei, nossa, Senhor, é verdade mesmo. Então o Senhor falou assim, tudo que eu fizer de original, procura não mudar nada. Não muda nada.
Questão de higiene é outras coisas. Você tem que zelar do templo, porque na minha casa tem que estar tendo aquela limpeza ali, tem que estar tendo a manutenção ali. Manutenção, limpeza é uma coisa, mas agora vaidade extrema, vaidade de querer mudar aquilo que eu fiz, não, aí não é do meu agrado. Então, canta os hinos de louvores para mim da mesma forma que você ouve dentro da congregação cristã no Brasil, que é a forma que eu usei. E tem muitos louvores que falam que é louvores aí, que a pessoa recebe, né? Recebe dinheiro para poder cantar e você acha que tá mandando para mim, não é. Isso que eu tô falando, Irmandade, não foi eu que falei. Até porque eu gostava de ouvir. Quem falou foi o Senhor, para correção da minha alma, para que possamos servir a Ele melhor. Então o Senhor foi claro e falou comigo: você estava inocente, a partir daqui você não está mais inocente, né? Então eu agradeço muito a Deus, porque o Criador, por sua grande bondade e misericórdia, me ensinou melhor essa parte. E o Senhor também, para finalizar, porque são muitas e muitas obras, senão vai tomar um pouco tempo da Irmandade, mas o Senhor fez na minha vida também. Eu tinha um grande desejo de, na terra que o Senhor preparou para nós, plantar uma planta chamada umbu. É uma planta nativa da Caatinga, do Cerrado, desses lugares mais quentes assim. Eu agradeço muito a Deus que o Senhor, e eu todo mês de dezembro ia para minha cidade, para a cidade que eu nasci, porque lá tinha bastante. Aí eu ia lá, fazia polpa, trazia. Tem fruta que a gente gosta. E eu fui nos pés do Senhor, eu falei: Senhor, tem gente que vai para os teus pés pedir ouro e prata. Hoje eu estou aqui pedindo para o Senhor um pé de umbu, porque muita gente falou que nessa terra que eu moro aqui, ele não pega, não dá certo, porque chove muito e essa planta ela gosta de lugar seco. Seco é a ponto, né? Sol muito quente, aqui chove bastante, aqui o tempo é fresco. Mas prepara para mim, manda uma semente do céu, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quiser, mas manda para mim. E eu, com muita fé no meu coração, fiquei esperando o tempo de Deus. Até que o Senhor, por grande misericórdia, tocou no coração de uma pessoa que veio lá do norte de Minas também, né? E trouxe muitas mudas para um colega de serviço do meu esposo. Só que esse colega de serviço já tinha plantado tudo na terra dele, ele não precisava mais. Então, como ele lembrou que meu esposo estava começando a terra agora, começando a plantar agora, ele foi lá e deu. Só que o que aconteceu? Um dia eu peguei o meu véu e fui para o meu terreninho lá que o Senhor preparou, e eu orei a Deus e, tomada por Deus, preguei para uma árvore qualquer que estava lá no meio. Eu falei assim: olha, árvore, não tem ninguém aqui, mas você também é criação do Senhor. Hoje eu falo para você, você vai ser a minha testemunha. Eu não sei com que olhos que você enxerga as coisas, mas você vai contemplar com os teus olhos, os olhos que o Senhor te deu, com a tua natureza, você vai contemplar o meu Pai me dar um pé de umbu e ele vai crescer e vai prosperar e muito Deus vai fazer, muito Deus vai abençoar nele. Vou colocar o meu véu, vou dobrar os meus joelhos debaixo dele, vou agradecer a Deus, vou abraçar e o nome de Deus vai ser glorificado. Você vai ser a minha única testemunha aqui. E aí eu agradeço a Deus porque Deus criou esse caminho e mandou várias mudas. E quando chegou, meu esposo falou: você não vai acreditar, o fulano de tal ganhou umas mudas, mas não pôde plantar. E agora chegou aqui 2 mudas que você vai amar. Você pediu uma muda de umbu, Deus me preparou 2 e vários outros mudas aqui para nós. Eu falei: 2 pés de umbu, não acredito, 2 pés de umbu. Tá bom, fui lá, vi e Deus fez melhor do que eu imaginava. O Senhor preparou de eu mesma plantar
E eu olhei para a árvore e falei: olha aí, eu vou fazer questão de plantar ela perto de você, porque eu disse para você que você seria testemunha da obra que o Senhor ia fazer na minha vida. E fui lá, plantei ela no rumo que a outra árvore que eu tinha pregado para ela na guia de Deus, que ela ia ver aquela planta prosperar. E agradeço a Deus que plantei uma mais perto, a outra um pouco também na mesma visão da árvore. E a planta pegou na terra. E toda vez que eu vou lá, tá verdinha, tá dando muitos brotinhos novos, tudo, os brotinhos novos, e tá desenvolvendo maravilhosamente bem. E eu tô aqui falando que Deus é bom, que Deus é bom e Deus é bom. Em outro momento, porque o testemunho ficou um pouco extenso, Deus dará de contar outras obras, né? Peço perdão à Irmandade pelo tempo tomado, mas o Senhor sabe, né, o porquê de todas as coisas. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.